Irmão. Paz, irmãos e irmãs, começando o nosso dia, né? Louvando a Deus, agradecendo a Deus. Motivos a gente tem de sobra para louvar, agradecer e bendizer o Senhor, né? Deixa eu arrumar minha cadeirinha aqui. E é isso aí, irmãos, né? Já temos tanta coisa linda para agradecer ao nosso Deus pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa. Em tudo dai graças, louvar, bendizer o Senhor. Amém. O Elcio vai dar bom dia para os irmãos. Bom dia, paz e graça. Deus abençoe nosso dia. Hoje é dia 28, né? 28 de abril. Já, acabou abril. Abril 2026. Nós estamos aqui, louvamos a Deus, glorificamos por todas as coisas que Ele nos dá, pelo alimento, pela saúde, pelo trabalho, por tudo, enfim. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, nós bendizemos o Seu nome, porque o Senhor é poderoso, reconhecemos que somos dependentes de Ti, pedimos que o Senhor abra nossa mente, nossa inteligência, abre nossa sabedoria, que nossa sabedoria, a gente tem sabedoria humana, mas nós pedimos que o Senhor dá-nos sabedoria do alto, do Espírito, para nós entendermos a Sua palavra, que o Senhor quer nos dizer. Sim, Senhor. Né? Entender as Escrituras, saber o que é que elas querem dizer para a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém, amém, amém. Eu lembrei do eunuco agora aqui na oração. Felipe perguntando para ele: o que você está lendo? Ele estava lendo Isaías. Você entende? Você lê? Ele fala: como que eu posso entender se não tem quem me explica? Porque não é sabedoria humana, não é leitura. Não adianta você ler a Bíblia assim, como se fosse... Quantas vezes eu li a Bíblia e passei por coisas que depois você volta lá e fala: ué, parece que eu nunca li isso. Era uma fonte inesgotável de sabedoria, mas a gente tem que ler com as entrelinhas, os pormenores, os detalhes, e meditando os detalhes, aprendendo. Depois você volta, daí você aprende de novo, daí você aprende de novo. Todos os dias. Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai te revelando alguma coisa, né, Célia, sobre essas coisas. O Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento, né? E ele abre o nosso entendimento. E a gente vai de passo em passo. Por isso tem dezenas e milhares de possibilidades de pregações da mesma palavra, porque o Espírito Santo fala para cada um de uma maneira, e você lê a palavra hoje e ministra de uma forma, amanhã o Espírito Santo te abre de outra maneira, e a gente vai ministrando, né, conforme o Espírito Santo ele vem nos ensinando, né, Sandra? Bom dia, com alegria na paz. Bom dia, Sandra, paz do Senhor. E vamos ler? E assim, aí a gente vai levando a nossa vida, todos os dias aprendendo coisas novas, porque o novo de Deus começa todos os dias. A misericórdia de Deus também começa todos os dias. Se renova a cada manhã. Se renova a cada manhã. Amém? Hebreus, capítulo 11. Fala assim, ó. A natureza da fé, exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé nós cremos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que já era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou, visto como antes a sua translação alcançou testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Merecedor de um prêmio. E né?
E hoje nós vamos falar da... Amém. A Sandra falou, eu estou aqui no trabalho. Amém, Deus E abençoe aí a gente esse vai dia. falar de fé hoje, irmãos. Olha que coisa bonita. É o firme fundamento Das coisas, das que, coisas não que não vê. se esperam Não. e a prova das coisas que não se veem. Não, é o firme Pronto, se eu tô lendo fundamento aqui, das Sérgio. coisas que se esperam. A que se esperam. Ah, sim. Das coisas que se Onde ele esperam viu o não lá? e a prova das coisas que não se veem. Isso. Então, eu falei ao contrário. O que acontece? Muitas vezes a gente está ouvindo, a gente fala, nossa, isso daí é só Deus. Porque humanamente é impossível. Impossível. E eu vou contar uma história que eu já falei na live semana passada e eu vou falar hoje ela. Depois a Célia vai contar outra. Lá em Santo André, na terra da Célia, a Sandra conhece Santo André. Tem um menino chama o Crentinho de Deus, porque ele usa um terno o dia inteiro e anda com uma Bíblia bem grande. E é conhecido na cidade. Mas incrível que as pessoas, irmãos, rotulam ele como um doidinho de Deus. Mas ele não é doidinho, coisa nenhuma. Ele é uma pessoa que tem fé e resolveu viver e vive no propósito de servir a Deus. Ô Simar, bom dia, irmão. Deus abençoe. E esse doidinho de Deus lá em Santo André, irmãos, ele chegou na casa do pastor dele, 3 horas da manhã, toca o interfone, pastor, o que é? Pastor, o senhor tem que ir comigo num lugar aqui, que Deus mandou. O pastor falou, mas vamos de amanhã, agora, isso é hora, 3 horas da manhã? Não, tem que ser agora, e se o senhor quiser ir, o senhor que sabe, mas se o senhor não quiser, olha, é Deus que mandou. E o pastor, indignado, gente, isso é doido mesmo, mas o pastor falou, o pastor conhece ele, o pastor sabe que ele não é doido, que ele tem dom. E o pastor falou, tá bom, vamos lá, onde que é? Não, vai indo que eu vou explicando o caminho. E foi, vira para aqui, vira para ali, entra ali. Irmãos, ele foi de Santo André até no Glicério. O Glicério é depois do Ipiranga, perto do Parque Dom Pedro. É longe. Chega lá, entra aqui, entra ali, chega num lugar lá que tem um monte de prédio velho abandonado. Ele para quase 4 horas da manhã, porque gasta uns 40 minutos para chegar lá de madrugada. E desce sozinho e começa a gritar no meio daqueles prédios. Deus seja louvado, aleluia! Louvado seja Deus, santo é o seu nome. Palavras assim. Pronto, pastor, vamos embora. O pastor fala, não, eu não estou acreditando. Uma coisa dessa. Tá bom, foram embora. Na outra semana, ele chega, pastor, à noite. Deus mandou nós ficar de vigília a noite toda. Hoje é antes do culto, um dia inteirinho, a noite inteira de vigília. Pastor, não, mas a noite toda, Deus mandou, se o senhor quiser fazer, o senhor faz, se o senhor não quiser, o senhor sabe, o problema é seu, mas que Deus mandou, Deus mandou. Pastor, tá bom, vamos ficar de vigília, a noite inteira orando, E quando foi no outro dia, não lembro se era uma sexta-feira, na hora do culto, o culto estava acontecendo normal, chega um jovem e pediu para dar um testemunho. Pastor, posso dar um testemunho? O pastor falou, pode, claro. Deu oportunidade para ele dar o testemunho. E ele falou para todo o povo que estava na igreja, todo o pessoal. Ele falou, gente, semana passada eu estava no fundo do poço. Eu pus na minha cabeça que eu ia suicidar, mas eu não queria que a minha família visse, que eles ficassem chocados. Eu fui lá para o Glicério pular de cima do prédio, daqueles prédios abandonados que tem lá. E vocês não acreditam, mas a hora que eu estava lá em cima, pronto a pular, 3 horas da manhã, aparece um doido e começa a gritar, louvado seja Deus. 4 horas da manhã, né? 4 horas da manhã, de madrugada. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus, santo é o seu nome. E me despertou e eu desci e aceitei esse chamado e hoje eu estou aqui, eu quero aceitar Jesus, eu quero me tornar uma pessoa boa, nova, uma criatura nova.
E aí, olha o propósito de Deus O nessa... louquinho de Deus tinha fé. O doido de Deus, que todo mundo conhece ele até hoje como doidinho de Deus. É como se fosse o nosso Zé aqui, né, Elcimar? Irmão da Cláudia. O Zé não falta num culto. Onde que ele tá com o bonezinho dele, o terninho, a Bíblia, nos horários certinho. Sabe a palavra, conhece tudo. Tem fé, né? Nós nunca podemos subestimar uma pessoa dessas. Esse menino, esse jovem, ele mostrou, ele não ficou lá se revelando, foi nada disso. Mas ele simplesmente obedeceu, teve fé, acreditou no propósito. O pastor podia falar assim, tá louco, vou é nada. Aquele jovem poderia ter conseguido. Antônio, a paz, pastor Antônio. Pastor Antônio, aquele jovem poderia ter suicidado e o sangue dele ser cobrado do pastor no dia do julgamento. Edna, bom dia. Amém? Amém. Esse é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou contar uma historinha agora. Isso é a verdadeira fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Você crê, você tem fé, mesmo que você não veja, mesmo que você acha que é muito difícil, que é improvável, mas você tem fé que pode dar certo, que vai dar certo, né? E Deus, ele age. Eu vou contar a história de um homem, acabei de ver agora, a irmã contando a história, eu falei, vou colocar também, vou contar, porque achei muito bonito. Bonita mesmo. Lá na África do Sul, tinha um homem, uma família de um senhor, e ele era muito rude, ele não, sabe, era uma pessoa muito rude. E um dia ele entrou na igreja, ouviu a palavra e ele se transformou. E ele transformou a vida dele, aceitou Jesus e ficou completamente transformado. E na África do Sul começou uma seca muito, muito grande, muito grande. E esse senhor, ele ouviu Deus falar para ele assim, ó, na seca, vai plantar batatas. Numa seca, plantar batata. Ele pegou todos os funcionários dele, todo mundo da fazenda dele e começou a plantar batata. O banco falou para ele, você tá doido, você vai perder tudo. Numa seca dessa, nada nasce, nada nasce. Mas ele, pela fé, e o que Deus tinha falado para ele... O banco falou, você faliu, né, Célia? Tá falido, né? O banco falou, você tá falido, se você fizer isso, você vai perder tudo, né? Mas ele, pela fé, ele creu em Deus e ele plantou e colheu muitas batatas. Mas eles oravam todo dia com os empregados. Antes de plantar, eles oravam, né? Isso. Todo dia. Isso é a importância da oração, irmãos, né? É a gente crer, é a gente confiar em Deus, a gente entregar em Deus pela fé, né, Eva? Ter fé. Fé. Quantos aqui tiveram fé, né? Tá aqui, ó, os antigos, né? Caim não. Abel ofereceu, né, para Deus o melhor. Abrão. Todos os que confiaram na palavra de Deus e fizeram o que Deus pediu, né? Existe um vilarejo, existia, né? Um vilarejo. Para chegar, o caminho dele era uma corda bamba. Sabe aquelas cordas bamba? Um desfiladeiro muito alto, muito grande. E todas as pessoas tinham que passar por ali, mas eles não passavam por causa da altura, era muito
Um dia chegou um rapaz lá, entrou nessa corda bamba, equilibrista, e entrou. Todo mundo saiu para ver, o cara vai atravessar, o cara vai atravessar. Oração para o Eduardo, que perdeu os olhos por um câncer e amputou 2 pernas. Nossa, Trombose, Senhor, tá misericórdia. Vamos orar, né? Vamos colocar ele em nome de Jesus. Nossa, E aí esse homem atravessou, irmão. Esse homem foi lá no final, equilibrando, e ele voltou equilibrando, e ele foi muito aplaudido. O povo aplaudiu ele. É isso aí, muito bem. Vai vendo o que aconteceu. Depois ele pegou uma cadeira de roda, passou para lá, todo mundo ficou com a boca aberta de ver aquelas cenas. Um desfiladeiro com mais de 100 metros de profundidade. Passou para lá, passou para cá com a cadeira de roda, aí o povo aplaudiu. Ele pegou uma carriola. Falou, vocês duvidam que eu passo agora com alguém nessa carriola para lá e para cá? O povo aplaudiu. Você consegue? E aplaudiu. Aí ele apontou o dedo para um sapateiro que estava sentado ali, aplaudindo. Falou, você vai comigo, sentado na carriola. Aí o cara congelou. Falou, eu vou nada. Quer dizer, olha a moral dessa história. Aplaudir o milagre dos outros é fácil. Agora você ter fé de Agora eu quero ver atravessar. você ter fé de sentar naquela carriola, naquela cadeira de roda aí. Você que vai sentado na carriola. Aí eu quero ver. Aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus é que premia, Deus é que está lá, me espera, Ele dá o prêmio, Ele galardoador dos que o buscam, Ele é que está falando que o próprio Deus dá com suas próprias mãos, sabe, na chegada ali, o prêmio, né? Vamos imaginar que a gente sabe o que esse prêmio é, né? É a salvação, né? Como se fosse uma medalha de ouro. Que lindo, né, Fala? Então, irmãos, é muito fácil. E que nossa vida não seja só um dessa plateia aplaudindo o cara que passa para lá e para cá numa corda bamba. A gente tem que ter a coragem de sentar na carriola, na cadeira de roda também. Isso é ter fé. Olha essa fé aqui, irmãos. Olha, Ana, bom dia com alegria. Olha essa fé Bom dia, aqui, dona ó. Ana, paz. Ó, essa fé, gente, que lindo, ó. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, a mãe de Moisés teve fé também. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé, irmãos. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Que mais direi? Fartar-me-ia tempo contando de Gedeão, de Baraque, de Sansão, Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo,
Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram a força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos, pela fé. Tudo isso é pela fé, irmãos. Pela fé estamos aqui, falando desse Deus Todo-Poderoso. Pela fé, né? Nós que não tínhamos... Cleide, bom dia. E essa fé também, irmãos, sim, é claro que nós devemos ter uma fé genuína, que Deus ele faz as coisas, mas a gente tem que fazer algumas ações. Mais uma coisa que eu vou falar na vida real, aqui no Brasil, uma missionária no Nordeste, no sertão, ela falou que ela orava por uma vizinha dela que era uma pessoa acamada, 8 anos acamada, não andava de jeito nenhum e era uma pessoa muito amarga. Sabe essas pessoas amargas que não queriam saber de Deus nem de nada, às vezes por conta da situação que ela vivia. E ela simplesmente, a missionária falava, gente, a gente vai orar, simplesmente orar, deixa ela com a amargura dela. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que dentro dela se passa, o sentimento que ela tem, por isso que ela é assim, mas nós só vamos orar. E aí elas se juntaram em 4 mulheres e começaram, a primeira coisa que elas fizeram, pegaram essa mulher, acamada, juntaram dinheiro, umas economias que elas tiveram, pagaram um fisioterapeuta, porque essa mulher só ficava deitada, para dar um jeito nela, de movimentar, pagaram do seu próprio bolso, compraram remédio, deram um banho a essa mulher, todas as quinta-feiras ela levava essa mulher, elas carregavam ela, igual aqueles 4 maqueiros da Bíblia, elas carregavam ela até no culto, toda quinta-feira. A mulher não queria ir, não. Ela não queria ir, porque ela era amarga, mas ela falava, não, você vai, nós vamos orar. E a multidão, a vida inteira falava, para que esse trabalho? Olha o povo, para que esse trabalho? Ela nem anda. Olha aqui, o julgamento de povo, como que funcionam as coisas. O que eu quero dizer com isso? Elas não desistiram disso. No 7º mês, elas fizeram isso 7 meses, todas as quinta-feiras levaram. No 7º mês, no meio do louvor, essa mulher acamada levantou da rede, lá da maca dela, sozinha, chorou por 20 minutos, chorou 20 minutos no meio do povo, e hoje ela evangeliza a vila inteira. Amém, amém. Foi curada. Pela fé das amigas. Né? Perguntaram qual foi o segredo, sabe o que a missionária falou? A gente parou de ter só fé na boca e começamos a ter fé também no ombro. Amém, amém, amém. Então, isso aqui é vida real, isso aqui é fé genuína, né? Nós precisamos... A Sandra, ela saiu de São Paulo pela fé, obedeceu a Deus, veio para Patrocínio Paulista e Deus transformou a vida da Sandra, né? Eu lembro quando a Sandra veio. Eu lembro um dia que a Sandra perguntou assim para mim lá na igreja, Célia, o que você acha? Eu falei, você obedece a Deus, fica. Eu nunca vou esquecer isso. Eu falei, Amém? não, Sandra, obedece a Deus, fica. Eu quero falar que a fé genuína, a fé verdadeira, tem calo na mão. Tem calo na mão. A fé verdadeira, ela carrega. É igual aquele samaritano, é igual aqueles 4 que pegaram uma maca e levaram o aleijado, que eles nem conheciam, que eles acharam da beira do caminho e levaram pelo telhado. Jesus comoveu pela fé dos 5. E é isso, né? Pela fé a gente tem que fazer aquilo, né, que o Senhor fala, né? Transformou essa vida dessa pessoa que eu falei que ela era amargurada. Claro que é amargurada. Uma pessoa 8 anos deitada numa cama sem movimentar, provavelmente morreria. Da mesma forma, se não tivesse alguém que se dispusesse a fazer alguma coisa para ela. Então, ação. Pagar um preço. Falar, gente, mas se fizer um exercício, ela anda.
sabe? Então, dá um banho. Vamos levar no culto, vamos carregar. Aí você vai ver aqui uma multidão a vida inteira. Para quê? Ela nem anda. Emerson. Então, para que irmão. isso? Verdade. Judas falou isso. Para que gastar esse perfume caríssimo? Aí podia vender e dar o dinheiro para os pobres. Dá para entender o pensamento das pessoas que não tem Deus, que tem o coração pesado, coração de pedra. A Sandra, pela fé, né, Sandra? Amém. Deus é maravilhoso, né, irmã? Te deu um esposo, te deu uma filha, te deu uma casa, um trabalho. Deus é lindo, maravilhoso. Pela fé você obedeceu e Deus te honrou, né? Deus honra aquele que tem fé, aquele que obedece à vontade do Senhor. Deus honrou eu e o Elcio, né? Pela fé. Eu pedi direcionamento para o Senhor quando eu fui mudar de Santo André. Pedi na palavra, pedi para o Senhor me dar um direcionamento. A gente foi em tantos lugares, né, Elcio? Tantos lugares. Sim. E o Senhor nos trouxe para Patrocínio também. Eu conheço outras pessoas que moravam em São Paulo e o Senhor trouxe para Santo André, trouxe de Santo André para cá, para Patrocínio Paulista. Então pela fé, confiar em Deus e se entregar e ter certeza que Deus ele vai recompensar, ele vai agir na nossa vida, né? Se ele enviou, se ele ordenou, é porque ele tem algo para nós. E a gente só tem que louvar, agradecer, bem dizer, né, Emerson? Conhecemos a família do Emerson, a dona Badia, melhor amiga da minha sogra, né? Como irmã. Minha sogra tem uma amiga que é a mãe do Emerson. O pai do Emerson era amigão do meu sogro, né? Então a gente faz amigos, amizades. Quantas irmãs, quantos irmãos eu tenho aqui em Patrocínio Paulista, né? Minha família ficou toda lá em Santo André, mas Deus preparou para nós uma nova família e a gente só tem que louvar, agradecer, bendizer a Deus. Amém? Então tenha fé, acredite. E outra coisa, fé de boca, Deus ele fala para a gente ter fé de ombro, não fé de boca. Fé de boca é mais fácil, fé de ombro. Fé de boca. Fé de boca. Ah. A fé de boca é aquela assim, eu acredito. É aquela que eu falei, Deus falou, você acredita? Solta desse galho. Ele não soltou, por medo, porque ele não estava vendo o que estava embaixo dos seus pés. Morreu pendurado. E acharam ele a 60 centímetros. Se ele tivesse tido fé verdadeira, tivesse largado, ele teria sido salvo. Aqueles 4 amigos que eu falei, da maqueiro, que carregaram o amigo dele, eles tiveram fé de ombro. Fé de ombro. Eles podiam chegar lá e falavam assim, vixe, semana que vem nós voltamos. Está muito cheio, né, sério? Deus não vai ligar, não. Mas eles não se importaram. Eles iam falar assim, nossa, rapaz, o homem do telhado vai danar. Nós vamos arrancar um monte de telha, porque tem que descer uma maca e ela é grande. Mas Jesus olhou para cima e ele não viu o buraco. Ele não viu o buraco, ele viu uma maca. Gente, o que está acontecendo aqui? Descendo uma maca pelo telhado, ele se espantou. A palavra vai falar. Mas não é espanto, ele admirou de ver a fé daqueles 5 homens. 4 lá em cima descendo e um deitado na maca aleijado. Amém. Ele não viu o buraco. É isso. É isso, irmãos. Vamos lá. Pregação de hoje, para a gente ficar lembrando de alguma coisa, de acreditar. Fé, né? Outra coisa que a gente peca muito, irmãos, por omissão. Eu já pedi perdão a Deus muitas vezes, porque eu poderia ter feito alguma coisa e eu não fiz. E fica gravado aqui, o resto da vida. Eu vou morrer com esse sentimento. Mesmo tendo pedido para aquele dia eu podia ter feito isso e eu não fiz. Você sabia que Deus cobra? Graças a Deus eu faço tudo porque eu não gosto de ter esse sentimento. Aí eu já
já corro para fazer logo, para não ficar com... Deus vai cobrar. Às vezes eu fui para casa, voltei sem ter tirado o telhado. E sabe o que eu falo pro meu filho sempre? Eu falo assim, faça tudo de uma forma que você nunca se arrependa. Sabe por que eu misturo todas as pregações, irmão? As coisas que eu leio, eu gosto. E eu já não gosto. Para você mostrar a complexidade da palavra de Deus. Na mesma forma como que ela é simples. Eu estou lendo uma coisa aqui em Hebreus, estou voltando lá no Evangelho de Jesus. E eu fico só numa, eu gosto de ficar numa. Né? É muito bonito isso. Então, que nós possamos ser, vamos encerrar, né, a nossa live? Vamos. A gente vai orar pelo, mas que nós possamos ser maqueiros, que nós possamos ser como essa evangelista aqui lá do Nordeste. Vamos levar ela nos cultos, vamos dar um banho, vamos pagar um fisioterapeuta para ela. Vamos desistir dela, não? Eu não desisto das coisas. Né? Ir contra as bocas dos outros, do povo. Para que fazer isso? Hein? Ela nem anda. Deixa aí morrer aí quieta aí, ó. Não serve para nada. Povo fala isso. Povo sem Deus, povo de coração duro. Mas o Espírito Santo fala assim, ó. Tenha fé. Irmãos, eu sofro muito, porque eu sou uma pessoa que quando eu obedeço muito a Deus, então eu me intrometo muito na vida de pessoas que acham que eu não devia me intrometer. E aí passa por enxerida. Aí eu passo por enxerida, de intrometida, de tudo, mas eu não desisto. Eu continuo com fé que Deus vai transformar a pessoa, então eu continuo carregando no ombro. Sabe assim, até o fim, eu não desisto, irmão. Você pensa numa pessoa que não desiste, sou eu. Eu carrego, tem hora que eu tô cansada, porque eu carrego nos ombros mesmo. Sabe assim, eu não largo para trás. Mesmo a pessoa achando que eu sou enxerida, ela não dá sossego, ela só cuida da minha vida, ela quer me mandar, ela quer fazer não sei o quê. Mas eu sei que aquela pessoa... ela está sendo, se eu deixar ela para trás, ela vai se acabar. Se eu deixar para trás, ela não vai ter vida. Então, o que eu faço? Eu tento, né, de todas as formas, de todas as maneiras, me intrometer na vida da pessoa. Mas eu não me arrependo disso, irmãos. Porque foi pela intromissão da minha parte, na vida do Elcio, que o Elcio está aqui hoje, né? Verdade. Se eu não falasse, se eu não tivesse, assim, insistido, o Elcio hoje talvez teria uma vida completamente perdida, irmãos, perdida. Talvez hoje eu não estaria aqui, a vida do Elcio seria outra, lá em Santo André, com outras formas, completamente diferente. Meu filho talvez estivesse na droga, se eu não tivesse me intrometido, se eu não tivesse entrado na vida dele. A minha neta, né, eu intrometo, né, mas é pela fé, porque Deus falou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória. Eu posso não ver, mas isso vai acontecer, em nome de Jesus. Aleluia. Pela fé eu creio. Tá, amém? vamos orar? Vamos orar. E pela vamos começar fé, por esse menino aqui, esse Eduardo, que... Pela fé eu entrego todos os caderninhos de oração, porque eu creio que quando a gente entra na presença do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Ele transforma a vida, Ele cura, Ele liberta, e eu creio, né? Pela fé eu entrego o Eduardo, né? Teve câncer nos olhos, amputou as pernas, mas o Deus é o Deus de poder. E eu creio que Deus está curando a alma do Eduardo, todo o ser do Eduardo. Está tocando nele, curando ele, libertando ele de todo o mal, toda a enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, entregamos o Eduardo na Tua presença, Senhor. Visita o Eduardo, Senhor, lá no fundo, dentro dele, Senhor. Tira, Senhor, toda angústia, toda tristeza,
todo mal, Pai. Liberte por ele, Senhor, em nome de Jesus, coloque força, fé, que ele possa estar na tua presença, Pai, te louvando, te agradecendo, Senhor. Porque mais importante do que a cura do corpo, Senhor, é a cura da alma, né? Isso é zelo pela família, né? Aleluia. É verdade, Eva. A gente tem que lutar pela nossa família, não pode deixar o inimigo carregar eles, não. Não deixa. Isaac, entregando Isaac, irmãos, na presença de Deus Todo-Poderoso. Pai, toca no Isaac. Senhor amado, Pai querido, no William Melo, na Dani Vieira, na Elisa, menininha, né, que tem problema no pulmão, Deus tinha, né, em nome de Jesus já foi curada. Emanuele. No João Guilherme, na Nilva Marta, na Silvia Rufino, Pastor Anice, Thalita, Renata, Ângela, Márcio, Breno, Ronaldo, na Emanuele, continuamos orando pela Emanuele, pela Jéssica, minha nora, que já chegou em casa ontem, orando pela recuperação, a Eva, a sogra da minha irmã, deu um derrame cerebral, né? A Rose, a sogra da minha sobrinha, que está com câncer, fazendo tratamento. A Adriana, a Lucas, todos na presença de Deus Todo-Poderoso, entregando esse caderninho, na fé que Deus está visitando, curando, tocando, libertando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, né? Graças nós te damos por esse momento de oração, Pai, pedindo que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre cada vida, cada doença, cada problema que tem aqui, que são tantos diferentes, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, e só Deus pode fazer milagres, só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e nós colocamos, Pai, esse caderno de oração em tuas mãos, debaixo do seu poder, Pai, do poder do Espírito Santo, que é Deus, para que essas pessoas sejam saradas, curadas, vidas transformadas, depressão sendo libertadas, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem pedirá? Ronaldo, irmão Ronaldo também em nome de Jesus, né? O nome está no coração, está aqui no caderninho, guardado aqui no coração do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você seja sarado, curado, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, está aqui no caderno. Olha aqui, Ronaldo, olha a palavra que saiu hoje. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia. Tenha fé. Amém? Em nome de Jesus, sejam todos sarados, curados. E, Ana, paz. Irmãos, e esses testemunhos que nós demos hoje, 2 histórias, um testemunho real, Maria, sirva para a nossa edificação da nossa fé. Aumentar a nossa fé em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus nos permitir, às 7 horas da manhã por aí. Tá bom? Fique na paz, paz e graça. Vamos trabalhar. Já fez a oração? Já. A Célia estava lendo aqui. Gente, eu estava lendo ali, nem vi a oração, gente. Amém? Vou fazer de novo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós, Ronaldo? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Paz e graça. Amo vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe, viu? Saúde e paz. Amém. Eu não alcanço para desligar. Gente pequena.